Olá, meus amigos, bem-vindo a todos ao Delta Economics. Aqui quem fala com vocês é o André Amaral, para quem ainda não me conhece, claro. Hoje eu quero discutir com vocês um pouquinho aí sobre por que as recessões, né, elas são inevitáveis. Então, de tempos em tempos, nós temos aí recessões econômicas, né, que causam aí várias disrupturas familiares e diversos problemas, né. E eu vou dar a minha percepção, né? Aquilo que eu entendo, por que elas acontecem, alguns diagnósticos também, como que a gente pode é, perceber quando uma recessão está se aproximando, né? Algumas maneiras, e de repente o que ela traz, né? Prejuízo, benefício, essas coisas, né? Então vou tentar fazer um vídeo curto, vou tentar não me alongar demais para não ficar um vídeo muito maçante. Mas eu tenho certeza que vai ser um vídeo interessante, bastante atual, né? Dado que vivemos aí um tempo de muitas incertezas, né? E que certamente se você é investidor, você precisa muito estar atento aí nos movimentos do mercado e também para que você consiga se posicionar de maneira efetiva, né? Bom, antes de começar, dar de fato início ao vídeo, né, eu peço que se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal, caso goste do conteúdo, obviamente. E não esqueça aí de apertar o like aí no vídeo, né, e compartilhar aí também com quem você julgue aí que o vídeo possa interessar. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, o mundo segue bastante pessimista, né, com o cenário econômico tanto nos países emergentes quanto nos países desenvolvidos, né? A situação é bastante incerta e o medo de uma recessão econômica, a cada dia que passa, ele parece ser mais presente, né? E de fato é inevitável, né? Então, geralmente, as recessões econômicas, né? Elas seguem mais ou menos um padrão antes de efetivamente acontecerem, né? Então eu separei, listei alguns aqui que a gente pode observar e que geralmente precedem, né, essas recessões econômicas, né? Então o primeiro dela, na verdade até melhor para ficar mais claro, eu fiz um vídeo recente sobre os ciclos econômicos, né? Que é muito importante que você leia, ou que você assista, perdão, que você assista esse vídeo, que você entenda, para que esse vídeo aqui consiga fazer mais sentido, né? Vai ficar mais fácil, uma vez que você consiga entender melhor como que funciona os ciclos econômicos. Bom, mas enfim, geralmente, antes da gente perceber ali uma contração econômica, né, uma recessão de fato, geralmente uma inflação mais alta precede uma recessão econômica, né? Então, se você tem lá o ciclo econômico, então você atinge ali o seu ali pico de crescimento e aí por outros motivos, né? Por diversos motivos, você já não tem como expandir o seu crescimento, então ele não vai ser um crescimento mais sustentável e a única maneira, a única coisa que pode acontecer de fato é uma recessão econômica. Você de repente já atingiu o seu pleno emprego, a sua demanda já começou a passar a sua capacidade de oferta, que vai causar uma inflação, e aí a inflação, você vai precisar, o Banco Central vai precisar atuar para combater a inflação, e isso vai de fato causar uma retração econômica. Né? A grande questão é como que isso vai ser feito, né? Se é possível isso ser feito de uma maneira que não cause de fato uma recessão econômica, né? Será que o Banco Central é capaz de fazer isso? Que seria, no caso ali, o soft landing, né? Que seria ali uma aterrissagem da economia de modo não tão abrupto, e com isso você teria uma desaceleração, mas não uma recessão. Então seria essa questão, né? Se isso seria viável ou não, se ele seria capaz. Mas geralmente uma das coisas que você pode observar é uma alta no índice geral de preços, né? Aí você percebe ali uma inflação. E outra coisa que também é característica, né? E que está amarrado também à inflação, claro, é o baixo desemprego. O que acontece?
Então, quando a economia começa a crescer e as empresas começam a investir cada vez mais e você começa a ter de fato crescimento econômico, é natural que as empresas contratem mais, porque a expectativa de crescimento continua, é maior, então as empresas vão contratando, vão contratando. Então, o que acontece? Você tem uma massa de pessoas, né, no mercado de trabalho, e você tem uma taxa de desemprego. Conforme essa taxa de desemprego vai diminuindo, significa que você tem menos mão de obra disponível no mercado, à medida que as empresas vão crescendo, vão contratando mais, até que chega um certo ponto que você tem cada vez mais dificuldade para contratar. Então, quando você tem menos pessoas disponíveis no mercado de trabalho, qual é a sua alternativa para você continuar contratando e aí continuar produzindo o seu produto, você na visão do empresário agora? A única maneira é você pagar mais. Então, o que acontece? Esse baixo desemprego, né, e essa massa de pessoas que de fato estão no mercado de trabalho, elas colocam uma pressão no salário. E à medida que o salário aumenta, as pessoas passam a ter mais renda, elas passam a gastar mais, e isso, claro, vai fazendo com que o preço dos produtos suba, o salário sobe, o preço sobe, o salário sobe, o preço sobe, até um determinado ponto que isso vai acarretar naquilo que a gente já conhece, né, até que você vai acabar chegando de fato numa recessão econômica, porque a sua inflação você começa a ter um problema inflacionário, e aí para você diminuir esse problema inflacionário, ou pelo menos para você resolver esse problema inflacionário, você vai precisar, dado que ela é uma inflação ali por conta da demanda mais alta, né, você vai precisar apertar o seu freio. A questão é, se o Banco Central não atua de modo preventivo, então se ele não eleva um pouco a taxa de juros antes desse estágio, então a sua única alternativa como Banco Central vai ser uma pisada no freio muito forte, né, muito abrupta. E isso aí com certeza vai acarretar numa recessão econômica, né? Então você tem já essas duas questões aí, alta na inflação e o baixo desemprego, né? Outro ponto também que a gente já discutiu aqui outras vezes, que eu acho que é muito discutido hoje na internet, é a questão da curva de juros, né? A curva de juros invertida, que eu já expliquei aqui no canal. Então, o investidor ele consegue, quando você pega a curva de juros, na curva dos próximos 10 anos, você consegue perceber, né, dos títulos, né, com vencimento daqui a 10 anos, você consegue perceber que a taxa de juros para daqui a 10 anos ela é menor que a taxa de juros atual, então significa que a taxa de juros inverteu, porque o natural seria, bom, imagina o exemplo mais prático, você empresta dinheiro para daqui 6 meses, então você tem uma taxa de juros mais baixa, mas por quê? Porque o seu risco é menor, são só 6 meses. Se você empresta para daqui a 10 anos, a taxa de juros tem que ser muito mais alta, porque o seu risco é muito maior. Então, quando essa curva, que na teoria ela seria ascendente, ela passa a ser descendente, significa que o mercado está prevendo ali uma recessão logo à frente, né? E geralmente as recessões econômicas, de fato, essas curvas de juros invertidas precedem mesmo recessões econômicas, né? Como já visto aí em outras recessões e em outros anos, né? Então, essa questão da curva de juros é importantíssima. E uma outra questão também, que não pode deixar de ser ignorada, é a confiança do consumidor, né? O sentimento do consumidor. Se o consumidor ele começa a perceber que existe um possível risco de crise à frente, qual é a tendência natural? É que o indivíduo, né, e as famílias gastem menos, dado a incerteza econômica, né? Então, imagina o indivíduo que está pensando em trocar de carro, ou a família que pensa em comprar um carro novo, ou trocar o apartamento. Então, se ele percebe que há uma recessão pela frente, a primeira coisa que ele vai pensar é, bom, melhor não fazer isso agora, porque se eu perder meu emprego, eu vou precisar de dinheiro, precisar de liquidez. Então, é melhor não contrair uma outra dívida. Então, é melhor não comprar. Então, retardando esse consumo, por óbvio, ele vai impactar no crescimento econômico, né? Então, quando todo mundo começa a pensar isso, você diminui, né, a atividade econômica e aí, claro, a recessão fica muito evidente, fica muito mais fácil, né? Então, esses aí são os pontos que geralmente precedem, né, uma recessão econômica. E você, como investidor, ou apenas como alguém que gosta da área econômica, é importante que você entenda, saiba e consiga fazer essa leitura. Se for investidor, ainda mais do que nunca, né, porque você precisa saber se posicionar ante aí uma recessão econômica. Isso aí cada dia é mais importante e mais evidente. E as causas que eu acho importante também
a gente conversar as causas aí da recessão econômica, eu destaquei aqui três que eu acho que são interessantes, né, e são importantes para a gente entender no detalhe. A primeira, geralmente, é a economia superaquecida, né, que volta de novo aquilo que a gente falou, a questão da inflação, né, do baixo desemprego, dado que a economia tá muito aquecida, então é natural que você tenha esses elementos. Né? Então, uma economia superaquecida, se ela não está crescendo de modo sustentável, é natural que você atingiu o seu pico, né, do seu ciclo econômico, que a recessão ela é parte do ciclo econômico. Então, o próximo passo vai ser ali a queda, né, de fato, ali o fim do crescimento econômico. Aí volta naquela questão, e aí, mas e o Banco Central? Será que o Banco Central consegue ajustar e, de fato, fazer o soft landing? Pode ser que ele consiga fazer como o Federal Reserve fez em 1994. Isso é discutível, né? É muito debatido hoje se ele de fato conseguiu ou não, mas a verdade é que o Banco Central, se não conseguiu, chegou muito próximo disso e conseguiu ali esfriar a economia de modo que não houvesse uma recessão mais forte, né? Então, volta esse debate aí sobre a questão do Banco Central, o que o Banco Central é capaz de fazer. Bom, então, a economia superaquecida, de fato, é um ponto que tem que ser observado, porque o próximo passo vai ser a desaceleração econômica e eventualmente uma recessão. Outro ponto importantíssimo também, que o investidor já conhece, ou o amante da economia já conhece, é a questão das bolhas, né, dos ativos, as bolhas dos ativos financeiros, as bolhas financeiras que acontecem, como aconteceu em 2007, a crise subprime, né, daquela ampliação no crédito e uma securitização precária desses ativos, que causou ali a crise do subprime, quebrou vários bancos, né? Acho que quem já até há filmes que explicam, falam sobre isso, interessante também, livros também, até artigos também bons que explicam melhor sobre a crise do subprime. Mas entre outras crises também, né? E agora que nós vimos aí bastante, né, um crescimento muito forte das criptomoedas, né? O Bitcoin ele derreteu nas últimas semanas aí, e pelo menos a minha percepção é que à medida que você vai observando um cenário de crise pela frente, a euforia do investidor ela diminui, claro, ela cai. Em alguns lugares oferecem uma taxa de juros mais atrativa na parte de renda fixa, né? Então o investidor ele acaba migrando, né? Então provavelmente muita gente que tinha posição em criptomoeda finalizou essa posição para migrar ali para ativos de renda fixa, né? Até para se posicionar para o futuro, né? Então, de repente, aquele indivíduo que acha que não haverá uma recessão, mas simplesmente uma desaceleração econômica e que a inflação vai voltar para a meta a partir do ano que vem, então ele já procura travar uma taxa mais alta agora, se ele conseguir uma taxa de 14% agora, para os próximos 4 ou 5 anos, para ele é mais atrativo, dado que ele acredita que para o próximo ano a inflação já vai estar de volta à meta e certamente não haveria necessidade do Banco Central segurar uma taxa de juros lá em cima. Então o Banco Central vai ajustar a taxa de juros, vai derrubar a taxa de juros aí, sei lá, para 6, 5, 6%. Então ele poderia ter travado, se ele conseguiu travar uma taxa de juros a 14%, para os próximos anos, né? Então é importante que você saiba se posicionar. Então, bolhas financeiras são motivos também para recessão econômica, né? Elas causam recessões aí pelo mundo afora. E outro ponto que eu acho que de repente talvez esse seja até o mais importante o efeito que a gente chama efeito cisne negro, né? Acho que eu acho que eu já recomendei aqui o livro do Nassim Nicholas Taleb, que ele fala do Black Swan, né, que é muito interessante. E o que seria esse efeito Black Swan também? Né? Esse efeito são efeitos exógenos, né? São efeitos que imprevisíveis, na verdade. São impossíveis de prever. Por exemplo, tivemos um evento da categoria Black Swan recentemente, crise do coronavírus, e agora essa guerra na Rússia e na Ucrânia, né, são eventos que são imprevisíveis, né, e que podem, de fato, causar uma recessão econômica. Né? Então você pode imaginar a questão da guerra na Rússia, a disruptura que isso causou
o impacto que isso teve no preço das commodities, que consequentemente impactou na inflação, né? A questão da volta, né, da epidemia de coronavírus na China, e que mais uma vez arrebentou com a cadeia produtiva, né? E isso com certeza impactou a inflação, que segue persistente, né? Então esses são ali umas causas que eu gostaria de conversar com vocês, e para deixar claro, né, que são pontos importantes das causas, né, e aquilo que precede as recessões, e como que o Banco Central, de repente, poderia se preparar, né, e evitar recessões assim mais fortes, né, e de repente conseguir ali o tão desejado soft landing, né, que seria apenas uma desaceleração econômica sem de fato entrar em uma recessão propriamente dita. Né? Então, o que o Banco Central deve fazer? O Banco Central deve observar de perto, né, tudo aquilo que nós já discutimos aqui, e ajustar a taxa de juros para que assim ele consiga direcionar a economia para fora, né, ou pelo menos para uma rota diferente de uma recessão econômica. Né? Então, vamos imaginar, de repente, quando o nível de crescimento de uma economia já chegou num ponto bastante alto, e o Banco Central, o que ele vai fazer? Ele vai olhar ali nível de desemprego, inflação. Se ele percebe que a inflação começa a subir, por menor que seja, então ele já faz um pequeno ajuste ali na taxa de juros, né, para que assim ele consiga segurar a questão da demanda. Né? O difícil, de fato, é acertar esse timing. Né? Acho que a questão está toda aí. Mas é importante também observar o nível de desemprego. À medida que o nível de desemprego começa a ficar muito baixo, e isso pode parecer até contraintuitivo, né? Porque é natural que todo indivíduo deseja um baixíssimo nível de desemprego. Né? É muito bom que todo mundo tenha trabalho, que todo mundo consiga trabalhar e assim ter a sua renda. Só que uma taxa de desemprego muito baixa, ela causa outros problemas que vão levar ainda a problemas mais graves, né? Que de fato seria a recessão econômica, que é discutivelmente ali, que é discutível, né? Que muitas pessoas debatem ainda até hoje, se ela é de fato um malefício ou se ela é um benefício. Eu não acredito na teoria da recessão econômica como benefício, mas respeito, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas é importante que o Banco Central permaneça ligado a esses indicadores, né, que acho que todo Banco Central, de fato, faz isso. Então, à medida que a taxa de desemprego começa a ficar muito baixa, é importante que ele aumente a taxa de juros, as empresas segurem um pouco nos seus investimentos, né? Então você vai ter um crescimento um pouquinho menor, você desacelera, mas também você aumenta um pouquinho a sua taxa de desemprego, e aí sim você pode baixar a taxa de juros, você vai controlando dessa forma, para que assim você não entre numa recessão econômica e consiga aí realizar o soft landing, para que depois você consiga decolar novamente, assim você consiga fazer os ajustes necessários, né, para a economia. Vamos lá. Recessão, de fato, traz mais benefícios ou malefícios, né, que foi aquilo que a gente discutiu. Bom, eu acho até complexo falar isso, e acho até meio bizarro a gente falar que a recessão econômica ela traz benefícios, né, porque você imagina o que geralmente é uma característica de uma recessão econômica é alto desemprego. Então, se as empresas não crescem, se elas vendem menos, se você tem uma atividade econômica muito menor, empresa nenhuma vai querer assumir prejuízo para continuar contratando ou manter seus funcionários numa empresa, dado que agora eles não são úteis, né, para aquele determinado ponto. Então, o que ela vai fazer? Ela vai demitir, e a demissão sempre traz bastante disruptura, né, familiar, diversos problemas, né? Então não consigo enxergar nenhum tipo de benefício por esse prisma, né? Se famílias sofrem com isso, não há como você enxergar ali benefício. Eu acho que é mais ou menos assim. É como você desejar que um indivíduo desenvolva lá diabetes para que ele consiga para que ele consiga ter uma alimentação melhor. Então, acho que não é razoável você pensar dessa forma. O natural
é que você se alimente melhor antes, né? Que você consiga fazer a prevenção, né? Do que propriamente remediar o problema. Então, é mais ou menos assim que eu enxergo. Mas, de fato, a recessão econômica, pelo menos é o que é defendido, ela limpa, né, excessos da economia, né? Então, bolhas financeiras elas são destruídas, né? E o mercado ele tende a se ajustar uma vez que você tem essa recessão econômica. Por exemplo, a tal da crise do subprime, né? E aqui aquele problema da securitização, né? E aquela facilidade no crédito, isso de fato foi ajustado, né? O preço dos ativos imobiliários foram ajustados, e com isso você fez de fato uma limpeza na questão da economia, mas com muito sacrifício e a custa de muito sofrimento, né, de pessoas que perderam seu emprego, dentre outros problemas. Né? Então, não consigo enxergar beleza nisso. Mas, de fato, isso realmente é o que acontece. E para você que é investidor, que eu acho que eu já mencionei aqui, por que é importante você saber e você entender esses passos da economia, né? Porque a economia ela está atrelada aos ativos financeiros, não tem como. Então, se você consegue enxergar, né, pelo menos você não vai conseguir prever. Há modelos preditivos para isso, de fato, mas prever com uma certa exatidão fica muito difícil. Mas se você consegue enxergar com uma certa previsibilidade, mesmo que ainda menor, né, mas ainda assim melhor do que os outros, você consegue se posicionar melhor, né? Então, por exemplo, eu trouxe esse gráfico aqui, eu trago aqui o Ibovespa, o índice Ibovespa, trago também o Dow Jones e a Nasdaq, né? Esses três índices aqui, desde janeiro ali de 22, né? E como eles têm operado, né? Então, não é de hoje que a gente segue, que o mundo segue assustado, né, visando ali uma crise econômica pela frente, né, recessão e tal. Então a gente pode perceber que o Ibovespa ainda consegue operar com uma leve alta de 1%, pouco acima de 1%, mas que a Dow Jones e a Nasdaq opera bem em baixa, né, ainda. E claro, isso claro, um reflexo, né, de tudo aquilo que a economia reflete, né? O medo de uma recessão econômica ou das bolsas derreterem, né? E claro, se os ativos de renda fixa, se eles oferecem uma taxa mais atrativa, é natural que esse capital que estava ali empregado em ações e ativos de renda variável, que são ativos de alta volatilidade, é natural que eles saiam dali e que eles migrem para ativos mais seguros, né? Que são os ativos de renda fixa, né? Os ativos livres de risco, que costumamos a mencionar, os títulos da dívida do Estado, né? Bom, então o que eu separei aqui também, pessoal, que eu acho que é importante a gente analisar é a última ata do Copom, né? Eu vou colocar ela disponível aqui também depois aí na descrição do vídeo, para quem quiser ler com mais calma. Eu só vou destacar um ponto que eu achei bastante interessante, né? Eu vou ver se colocar aqui que acho que fica mais fácil para a gente entender. E eu vou fazer a leitura para eu destacar a visão do Banco Central, né? Vamos lá. A inflação ao consumidor segue elevada, com alta disseminada entre vários componentes, se mostrando mais persistente que o antecipado. E esse é um ponto interessante, né? Ou seja, o Banco Central menciona, né, que de fato a inflação segue mais persistente do que aquilo que eles imaginavam, né? A inflação dos serviços e de bens industriais se mantém alta, e os recentes choques continuam levando a um forte aumento nos componentes ligados a alimentos e combustíveis. Bom, como já vimos aí, essa semana inteira, né, a questão da Petrobras aí e todo o burburinho que deu sobre até troca de presidente e tudo, né? As leituras recentes vieram acima do esperado, e a surpresa ocorreu tanto em componentes mais voláteis como naqueles mais associados à inflação subjacente, né? Então acho que eu já expliquei o que é a inflação subjacente aqui em outros vídeos. Então aquela lá, a inflação que identifica lá tendências, né, e que desconsidera
sazonalidade, enfim. Os componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária seguem com inflação elevada e as diversas medidas de inflação subjacente aceleraram, mantendo-se acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação. As expectativas de inflação para 22, 23 e 24, apuradas pela pesquisa Focus, encontram-se em torno de 8,5%, 4,7% e 3,25%, respectivamente. Então, assim que esse é o nível de inflação que o Banco Central espera conseguir para os próximos anos, né? Então você percebe que em 2022 a gente vai ter uma inflação de 8,5%, que pode ser ajustado ainda e pode não ser exatamente 8,5%, mas pode persistir de repente a 9,10%. E para 2023, segundo o Banco Central, 4,7% e depois 3,25%. Por que eu trouxe essa parte que eu acho que é importantíssimo? Não só, começa aqui a próxima também, que eu deixo que vocês façam a leitura depois, que é a perspectiva do Banco Central para a taxa de juros futura, né? E que é o que vai fazer com que você tome suas decisões, como que você vá se posicionar e como você pretende se posicionar, você como investidor, né? E o que você vai fazer daí para frente. Claro, isso não é nenhuma recomendação de investimento, eu só quero discutir com você o cenário projetado aqui pelo Banco Central, né? E você que vai tomar a sua decisão. Mas você pode perceber que o Banco Central espera uma taxa de juros para 2023, vamos pegar aqui, em 3,25, né? Se ele espera uma taxa de juros de 3,25 para 2023, você acha que a 3,25 a taxa de juros vai estar a 14%, a 13%? Pouquíssimo provável, né? Então aí é uma coisa que tem que ponderar na hora que você for pensar em fazer o seu investimento. É claro que isso depende muito do apetite de risco do investidor, dos seus objetivos, né? Então, os meus, por exemplo, são objetivos de longo prazo. Então, para mim, né, se eu puder travar uma parte do meu capital com uma taxa de juros a 14%, farei. Aí também, claro, né, se você está um pouquinho mais pessimista, se você não acredita que esse objetivo do Banco Central de 3,25 para 2023 é factível, então você pode pensar em um título de renda fixa atrelado ao IPCA, de repente, né? Então é uma opção, é algo que você pode considerar. E bom, pessoal, basicamente é isso. Eu vou colocar o link dessa última ata do Copom para que vocês possam fazer a leitura depois com mais calma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, fiquem à vontade aí, mandar mensagem. Podem me mandar também. Eu recebi algumas mensagens no Instagram, algumas perguntas, na verdade. Eu vou gravar um vídeo mais para frente explicando cada uma. Infelizmente não tive tempo ainda, mas tá no meu radar. Eu anotei algumas que eu quero discutir. São perguntas interessantes, bem legais. Beleza, pessoal? Mais uma vez, se você gostou do vídeo, se você acha que esse canal te traz algum benefício, não se esqueça aí de se inscrever no canal, recomendar para os seus amigos também, dar um like no vídeo, que assim o Facebook, o YouTube entende que é um vídeo de qualidade e vai subir para outras pessoas. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.